O negócio é o seguinte, bora fazer aqui o mano a mano do Grenal que acontece nesse sábado pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. Eu tenho aqui as prováveis escalações, eu tô projetando o Inter com Alan Patrick, mas sem Wesley e sem Borré, e um Grêmio com Monsalve na ponta esquerda, sem a presença do belga Amuso. Bora começar aqui o mano a mano, só lembrando que eu já tinha feito esse mano a mano do Grenal da fase de grupos do Gauchão, porém eu vou ter que fazer de novo, porque os times mudaram bastante nesse curto espaço de tempo de um Grenal até o outro. O Grêmio teve alguns reforços que vão acabar jogando esse Grenal, e o Inter teve algumas perdas, principalmente por lesão, como é o caso do Wesley e do Borré, e também teve a perda do Thiago Maia, que ficou nesse vai não vai com o Santos, e vai acabar ficando de fora desse primeiro jogo do Grenal. Então, os times estão bem diferentes, então vai ter duelos diferentes aqui nesse mano a mano em relação ao outro que eu tinha feito algumas semanas atrás. Bora começar aqui, começar pelo gol, obviamente, eu tenho aqui Thiago Volpi contra Antony. O Volpi é um goleiro que chegou no Grêmio contestado, a torcida não gostou muito da contratação, tava com uma pulga atrás da orelha. A estreia dele contra o Juventude não foi boa, ele tomou um gol bem questionável de falta, que ele podia talvez ter feito algo melhor e a torcida estava pegando no pé, porém, tem que ser justo, o Thiago Volpi se redimiu e salvou o Grêmio de um vexame contra o São Raimundo na Copa do Brasil, sendo decisivo nas cobranças de pênalti, e agora contra o Juventude, de novo sendo protagonista, defendendo pênaltis e também convertendo as cobranças que ele bateu, ou seja, o Volpi foi de um goleiro contestado para hoje um titular absoluto do Grêmio, e eu escolho ele nesse duelo contra o Antony, porque eu até gosto do Antony, acho que é um goleiro com potencial, ele só tá jogando porque o Rocher tá machucado, mas é um goleiro que vem dando conta do recado, porém eu acho que ele precisa evoluir em alguns pontos, como a saída do gol, eu acho que ele é um pouco inseguro para sair em cruzamentos, tem alguns detalhes que eu acho que o Antony precisa melhorar, por mais que ele não tenha nenhuma falha nesse gauchão. Por isso que eu vou de Volpi, porque eu acho um goleiro mais seguro. Eu confio mais no Volpi do que eu confio no Antony, vou votar no Volpi, 6-4 aqui para ele. Se tu não entendeu o que é esse 6-4, é porque o meu mano a mano ele tem dois placares. O mano a mano convencional, onde eu escolho quem é melhor no duelo. Aqui a gente tem o placar que está 1-0 para o Grêmio, porque eu votei no Volpi. E aqui embaixo também tem outro placar que está escrito soma geral. O que é isso? Além de eu indicar qual o jogador que eu acho melhor no duelo, eu também indico o quanto que eu acho ele melhor. Como é que eu faço isso? Eu tenho 10 pontos e eu divido entre os dois jogadores, sendo que não pode ter empate. Ou seja, a diferença mínima que pode ter num duelo é 6-4. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Acho que deu, né? Bora continuar aqui, dar andamento no mano a mano. O próximo duelo é João Pedro contra Aguirre. É o duelo que já tinha acontecido no último Grenal. No último Grenal eu tinha dado uma diferença de 8-2 para o João Pedro. Mas como o Aguirre tem evoluído aos poucos nos últimos jogos, tem melhorado o seu rendimento, nesse Grenal eu vou continuar votando no João Pedro, mas a diferença vai ser menor, tá? Vai ser 7-3 em relação ao João Pedro pro Aguirre, tá? Eu acho que o Aguirre melhorou seu desempenho, o João Pedro continua na mesma, então dá para encurtar um pouquinho a distância aqui no duelo. Seguindo aqui para a dupla de zaga, aqui um duelo que já vai ser diferente. Gustavo Martins vai jogar porque o Gemerson foi expulso e o Rodrigo ali está machucado, contra Vitão. É um duelo bem desleal, não tem nem comparação. Hoje o Vitão é um zagueiro muito afirmado, um zagueiro muito bom, um dos melhores do Brasil hoje na posição, na minha opinião. Contra o Gustavo Martins, que hoje é terceiro ou quarto reserva do Grêmio, fez o gol salvador contra o Juventude, mas como zagueiro eu acho que ele é muito menos do que o Vitão, por isso eu vou de Vitão, vou dar uma diferença grande aqui, vou dar 8-2 para o zagueiro do Inter. Seguindo aqui temos Wagner Leonardo contra Vitor Gabriel. É um bom duelo, tá? Wagner Leonardo chegou não tem nem 5 jogos com a camisa do Grêmio, mas tem jogado bem. E ano passado tinha feito um baita brasileiro pelo Vitória, não à toa que o Grêmio pagou uma bolada para contar com ele. Contra o Vitor Gabriel, um zagueiro do Inter que surgiu agora, um zagueiro da base, jovem, muito promissor, que tem feito um excelente campeonato gaúcho. São dois zagueiros que eu acho que têm estilos bem parecidos, são zagueiros técnicos com uma boa saída de bola e dois zagueiros com um bom jogo aéreo. O Wagner Leonardo, ele é mais provado porque ele já jogou contra equipes de Série A por mais tempo. Como o Vitor Gabriel subiu agora, a gente só tem essa amostragem do Campeonato Gaúcho. É uma amostragem curta, porém é uma amostragem muito boa. E nos jogos que ele jogou contra equipes de Série A, que foi o caso do Grenal e a partida contra o Juventude, ele foi muito bem. Pelo recorte da temporada, eu vou acabar ficando com o Vitor Gabriel, que por mais que ainda não tenha sido provado contra equipes de elite, tem feito o Campeonato Gaúcho superior ao do Wagner Leonardo, que tem se firmado agora como zagueiro, mas vamos ser justos aqui também, ele tem uma temporada muito boa como zagueiro
na trajetória dele na carreira. As outras temporadas dele, no Santos, no Cruzeiro, são temporadas que ele teve um desempenho bem irregular, que ele não foi tão bem. Então eu acho que são zagueiros que se equivalem, mas pelo potencial do Vitor Gabriel, eu vou acabar ficando com ele. Vou de Vitor Gabriel 6-4. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vitor Gabriel vai ser muito mais zagueiro que o Wagner Leonardo, mas hoje eu acho que é um duelo equilibrado. Seguindo aqui, temos aqui Lucas Esteves contra Bernabei, dois bons laterais. Para mim, o Bernabei foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o segundo melhor lateral esquerdo foi justamente o Lucas Esteves com a camisa do Vitória. Eu acho que é um bom duelo, mas eu vou de Bernabei, porque, como eu disse, ele foi o melhor lateral e o Lucas Esteves foi o segundo, então eu vou de Bernabei. Vou dar uma diferença, não vai ser uma diferença mínima, tá? Vou dar aqui um 7-3 para o Bernabei. Abrindo aqui o meio campo, temos Cuéllar contra Fernando. É um duelo bom, duelo de jogadores experientes, mas pelo momento, pelo fato do Cuéllar não estar bem fisicamente, isso é nítido, ele está fora de forma, ele está lento, ele está travado, e o Fernando está bem fisicamente, por mais que seja mais velho, tecnicamente eu já acho o Fernando superior. E como que eu acho que fisicamente ele também está melhor que o Cuéllar hoje, mesmo tendo uma idade mais avançada, não tem como eu não votar no Fernando. Vou dar uma diferença de 7-3 para o volante colorado, que no Grenal da fase de grupos talvez tenha sido o melhor jogador do Inter em campo naquele jogo. Seguindo aqui temos Vila Sante contra Bruno Henrique. Esse duelo no último Grenal foi contra o Thiago Maia, mas como eu falei, o Thiago Maia não deve estar à disposição desse jogo, vai ser o Bruno Henrique o jogador que vai cumprir essa função contra o Vila Sante, capitão do Grêmio, que tem sofrido algumas críticas depois que ele assumiu a braçadeira, que talvez tenha caído um pouco de rendimento, o uso dele numa posição um pouco mais adiantada talvez esteja fazendo com que ele jogue menos do que ele costuma jogar, mas ainda assim acho que é mais jogador que o Bruno Henrique. Talvez no auge o Bruno Henrique tenha jogado mais que o Vila Sante, mas hoje o Vila Sante joga mais. Para mim eu vou dar uma diferença de 7-3 para o volante paraguaio. Seguindo aqui temos Cristaldo contra Alan Patrick. Esse duelo, no último Grenal, o torcedor do Grêmio fazia uma força para tentar equilibrar, né? Mas alguns jogos se passaram, jogos importantes para o Grêmio, Cristaldo sumiu, foi apagado em todos esses jogos. E nesse Grenal, que é pouquinho tempo depois do último, nem o gremista mais fanático vai tentar fazer alguma comparação entre Cristaldo e Alan Patrick, porque não tem como comparar, são jogadores de prateleiras diferentes. Alan Patrick muito acima, já foi muito importante em vários Grenais, jogos decisivos, então assim, não tem comparação. No último Grenal eu dei um 7-3 para o Alan Patrick, nesse Grenal, mesmo que o Alan Patrick esteja voltando de lesão, para mim a distância só ficou mais nítida, aumentou a distância, eu vou dar um Alan Patrick 8-2. Seguindo aqui temos Monsalve, que eu acho que vai jogar aberto pela esquerda, contra Carboneiro, que no último Grenal acabou jogando o Wesley, e no lado esquerdo do Grêmio, se eu não me engano, acabou jogando o Aravena, né? Acho que foi isso. Aqui é um duelo interessante, são jogadores com características diferentes. O Monsalve ele é mais um meia que tem mais recurso técnico, ele é mais habilidoso. O Carboneiro já é um ponta de mais explosão, mais velocidade. Eu gosto mais do Monsalve. E eu tenho certeza que nessa temporada ele está jogando bem mais que o Carboneiro também. Muito bom jogador. Talvez tenha que ser um pouquinho menos fominha para conseguir ter um jogo, para conseguir se firmar mais como titular. Talvez ter um pouquinho mais de empenho tático para se firmar mais nesse time titular do Grêmio. Mas tecnicamente é muito bom jogador. Eu vou de Monsalve. Vou dar aqui um 7-3 para o jogador gremista. Seguindo aqui temos mais um duelo que não aconteceu no último Grenal. Kiki Oliveira contra Vitinho. No último Grenal, esse duelo foi Pavon contra Wanderson. Nesse duelo aqui, Kiki Oliveira contra Vitinho, para mim tem uma diferença bem grande a favor do Kiki Oliveira. Por mais que o Vitinho tenha feito gols importantes agora na semifinal do Gauchão, eu sigo achando ele um jogador que falta um pouco de qualidade técnica, falta um pouco de refino, falta um pouco mais de inteligência para tomar de decisões, enquanto que Kiki Oliveira eu acho que é muito bom jogador, em poucos jogos pelo Grêmio já está conseguindo cativar a torcida que já tem gostado muito do futebol apresentado por ele, muita entrega, muita raça, velocidade, vai para cima, tem feito gols também, fez o gol que salvou o Grêmio na Copa do Brasil. Vou de Kiki Oliveira, o Christian Oliveira, que eu já comprei muito ele em modos carreiras, que eu jogava no FIFA antigamente. Vou de Kiki Oliveira, 8-2, vou dar aqui de diferença. Para fechar aqui o nosso 11, temos aqui o duelo dos centroavantes do jogo, né? No último Grenal foi Bright White contra Borré, e eu dei a vitória pro Bright White. Nesse clássico aqui vai ser Bright White contra Valência.
e eu sigo dando a vitória pro Bright White porque eu acho que é mais jogador, tá? Se a gente for analisar as valências de cada um, eu acho que o Bright White ele é melhor que o Valência em quais sentidos? Eu acho que ele é mais técnico, ele é mais inteligente, ele tem um passe melhor, ele consegue combinar mais o jogo. Por outro lado, o Valência ele leva melhor em relação ao Bright White em quais aspectos? Claramente na velocidade e na força e nessa movimentação tendo espaço para atacar, né? Mas no geral eu acho que o Bright White é mais jogador e eu vou votar nele. Vou dar aqui um 6-4, a mesma diferença que eu dei em relação ao Borré, mesmo que eu acho que o Valência seja mais jogador que o Borré também, mas o duelo aqui é Bright White e Valência. Vou de Bright White 6-4. Para fechar aqui temos os treinadores, Quinteiros contra Roger Machado. Vou seguir o voto que eu dei no último Grenal, Roger Machado, porque o trabalho que cada um está fazendo no clube atual, o do Roger Machado, óbvio que por ter mais tempo, é um trabalho melhor, e nesse início de temporada eu acho que é mais consistente também. O Roger, mesmo com desfalques, perdendo jogadores por lesão, algumas vendas também que atrapalharam o planejamento do Roger, ele tem se virado para fazer um time competitivo e com muitos jovens, aproveitando a base, conseguiu levar o Inter de volta à final do Gauchão, enquanto o Quinteiros está tendo um time com bastante reforços e está penando para conseguir alcançar os objetivos, por mais que tenha conseguido também chegar na final, assim como o Roger, mas para mim é Roger Machado. Vou dar uma diferença de 6-4 por treinador colorado, fechando assim o mano a mano, 6-6 no placar, e na soma geral ficou uma diferença mínima aqui, 61-59 para o Inter. Lembrando que o Inter tem alguns desfalques, o Grêmio também eu acabei não colocando o Amuso, porém mesmo que o Monsalve que eu coloquei ali também tenha ganho do Carboneiro, então acho que não ia ter muita diferença, né? Então fechamos assim o mano a mano. Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal, comente o que tu achou, curte o vídeo e tamo junto até a próxima, valeu!